irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando e divulgando a santa e gloriosa palavra do nosso Senhor. Estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Estamos no capítulo 15. Concluímos o capítulo 14 e agora, com a graça do Senhor, vamos divulgar o capítulo 15. Com a iluminação do Espírito Santo, Deus tem uma palavra para nós. Desde já, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar, comentar, divulgar e faça essa mensagem chegar a várias pessoas, porque somos mais uma pessoa para divulgar e testemunhar do Senhor Jesus. E o reino de Deus tem que ser pregado via internet, aproveitando essas oportunidades, essa porta aberta de levar as boas notícias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, comigo, vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento ao céu, vamos subir e vamos ouvir o que é que Deus tem para nós. Amém? Chama todo mundo, prepara o teu coração, porque o Senhor vai falar. E assim, oremos. Querido Pai, amado e santo que está nos céus, te agradeço mais uma vez por essa gloriosa oportunidade. Seja destruído todo bloqueio, Senhor. Venha falar conosco. Abre a porta da palavra. Nos ilumine. Entre com bênção de salvação, edificação, Senhor. Cure a alma, cure o corpo. Faça milagres enquanto estamos orando. Estende a sua mão para nos dar ousadia. Estende a tua mão para fazer maravilhas na vida de todos aqueles que vão ouvir e compartilhar a tua mensagem. Perdoa nossos pecados, nos cobre com sangue carmesim. Te agradeço pela nossa salvação, te agradeço pelo perdão dos nossos pecados, te agradeço pelo nosso nome estar no livro da vida, te agradeço por sermos templos e morada do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa gloriosa oportunidade. Não somos nada, precisamos de ti. Abra a porta da palavra, do entendimento, fala com o teu povo, entra com salvação. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Oh, glória. Capítulo 15. Já que vamos iniciar um capítulo, nós vamos ler ele inteiro. Depois vamos degustar o que é que Deus tem para nós nesse banquete espiritual. Amém? Capítulo 15 do livro do profeta Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saia. Quando te perguntarem, para onde sairemos? Responderás, assim diz o Senhor: os que para a morte, para a morte; os que para a espada; os que para a fome; os que para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e com os animais da terra, para os devorarem e destruírem. E os entregarei ao deserto em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, pelo que fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Quem se entristeceria por ti? Quem se desviaria do caminho para perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, retrocedeste, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Eu os espalhei com a pá nas portas das cidades da terra. Tirei-lhes filhos, destruí meu povo, mas não desistiram de seus caminhos. Suas viúvas se multiplicaram como a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz se enfraqueceu, sua alma expirou, seu sol se pôs sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se. E os que ficarem dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra?
nunca lhes emprestei com usura, nem eles emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade e da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o aço? Tua fazenda e teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. Eu te levarei com teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, sabes. Lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se tuas palavras, logo as comi. E tua palavra foi para mim alegria e regozijo do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos escarnecedores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque minha dor dura continuamente, e minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E, se apartares o precioso do vinho, serás como minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes para eles. E eu te porei contra este povo, como um muro forte de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Eu te arrebatarei da mão dos malignos e te livrarei da mão dos fortes. Oh, glória ao nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, por esse texto maravilhoso, tremendo, esplêndido, poderoso, que o Senhor nos dá, nos permite meditar. Eu sinto do Espírito Santo, irmãos, compartilhar o livro do profeta Jeremias. Deus está falando com vários irmãos, graças a Deus por isso. E mais uma vez, com a graça do Senhor, nessa saga, do livro de Jeremias, está sendo uma bênção. Espero que os irmãos estejam sendo edificados aí, compartilhando. E é de tamanha importância para nós, a Igreja do Senhor Jesus, para anunciar o que é que Deus quer, e repreender os desviados. Pois bem, mais uma vez Jeremias recebeu uma resposta de Deus, já que no versículo 14, nos últimos versículos, ele faz a sua confissão, ele ora. Deus traz duas respostas que, claro e evidente, não foi aquilo que Jeremias estava esperando, que Deus ordenou não orar de novo por aquele povo, que era um povo perverso, povo de Judá, que se deu à idolatria, à corrupção, se desviou dos caminhos do Senhor, estava adorando os ídolos, e agora seria entregue à Babilônia. E o pequeno camponês, Jeremias, ele, levantado por Deus para anunciar o arrependimento ou o juízo, viria para a casa rebelde. E durante 40 anos, o povo não se arrependeu. Em 5 monarcas que Jeremias pregou, ele foi levantado durante o governo do rei Josias. Quando ele estava com 13 anos de governo, Deus chamou Jeremias. Então, irmãos, é uma lição tremenda para nós pregarmos para vários desviados dos caminhos do Senhor, apostatas, e o juiz é iminente. O Senhor é seríssimo quando ele vem punir, ele não brinca de ser Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor traz outra resposta, porque nos últimos versículos do capítulo 14, Jeremias faz a sua confissão. Ele finaliza e Deus, aí começa o capítulo 15 com Deus respondendo a confissão de Jeremias. Eu vou ler para que a gente entenda o capítulo 15 dos primeiros versículos. Porventura rejeitaste tu
rejeitaste Judá completamente? Ou aborreces tua alma, Sião? Porque nos feriste de tal modo que já não há cura para nós. Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo da cura, e eis que vemos turbação. Ah, Senhor, reconhecemos nossa impiedade e maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules tua aliança conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios quem faça chover, ou pode os céus dar chuvas? Não és tu somente ao Senhor nosso Deus. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Isso aqui é a confissão. E a gente lê esse capítulo 15, depois vem aqui a queixa de Jeremias pela resposta de Deus. E a gente aprendeu no capítulo 14, irmãos, que tem orações que Deus não vai responder segundo o nosso desejo, não. E principalmente em oração intercessória, aí que o negócio fica meio complicado, porque existem pessoas que estão pecando para a própria destruição delas. Visto que o pecado, né? Salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E Deus não alisa, irmãos, pecadinho de ninguém. Ele é terrível quando ele vem punir o pecado. E Jeremias estava intercedendo, claro, pela nação de Judá, mas Deus não deu uma resposta satisfatória para ele, não. O Senhor anunciou o quê? Punição ainda para o povo desobediente. E aqui ele traz de novo outra resposta. E o Senhor traz uma resposta, mais uma vez, para Jeremias. Disse-me o Senhor, olha o que ele disse. Disse-me, porém, o Senhor é o porém de Deus é terrível, o porém de Deus é tremendo. Porém, tanto para repreender, porém, tanto para castigar. Deus sempre coloca um porém, sempre. E aqui o Senhor colocou um porém. Disse-me, porém, o Senhor. Como é bom Deus falar para nós, né? Como é bom o ser humano pequeno, falho, limitado, e o Senhor falando conosco. Jeremias falando ali, e Deus tinha compromisso com o profeta e falou direto. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Moisés, maior profeta de Israel. Samuel, profeta, sacerdote e último juiz que Israel teve, né? Eli foi destituído e Deus levantou Samuel, que o próprio Samuel foi um milagre de Deus, filho de Ana. Mas Deus está trazendo uma revelação para Jeremias e fazendo Jeremias entender. Jeremias, ainda que estivesse Moisés, o meu servo, o legislador de Israel, aquele que eu revelei a minha glória, aquele que viu as minhas costas, aquele que teve 40 dias lá no Monte Sinai comigo, aquele que eu entreguei minha lei nas mãos dele, aquele que eu levei ele junto com Arão para derramar as pragas no Egito, ainda que ele estivesse diante de mim, se pusesse, dobrando seus joelhos, eu não seria com este povo. Lembra em Êxodo 32, quando Moisés intercedeu a Deus quando o povo de Israel estava adorando o bezerro de ouro? Aleluia! Ele jogou as duas tábuas, né, quebrou quando desceu do monte. O povo desprezou Moisés. Mas veja, Deus jurou o quê? Destruição para os idólatras, os desviados, os murmuradores. O que é que Moisés disse? Risca meu nome do teu livro? Diz que meu nome não acabe com esse povo, não, Senhor. Se tu acabar, risque meu nome. Deus queria fazer uma aliança com Moisés e levantar outro povo. Moisés não. Aquele mesmo povo que Moisés intercedeu, muitos morreram. Em Êxodo 32, muitos morreram. E os que ficaram fizeram Moisés pecar. Fala com a rocha, não é? Toca na rocha, a segunda vez Moisés bateu, feriu a rocha. Por causa desse pecado, ele foi privado de entrar na terra de Canaã. Porém, ganhou o céu, né? Mas o povo infernizou o juízo de Moisés. E pensa se Moisés estivesse agora, nesse período de Judá desviado. Israel já tinha sido entregue à Síria e Judá agora estava pecando pior do que Israel. E se Moisés estivesse, Deus disse, eu não ia ouvir ninguém. Nem Moisés, nem Samuel. Samuel que foi exemplo. Samuel, em 1 Samuel capítulo 9, não é? Que ali o povo rejeitou Deus como um rei, um monarca, um poder teocrático. O povo quis quem? O povo viu e se ciumou das nações, ciumou-se das nações e quis um rei, homem.
E Deus disse para Samuel: o povo não te rejeitou, Samuel, o povo me rejeitou. Samuel, que tinha autonomia, que tinha honra, que tinha prestígio, tinha moral, boa conduta, era sacerdote, era profeta do Senhor e era juiz da nação. E o povo preferiu um rei e escolheram Saul, né? E lá na frente, Saul foi rejeitado por Deus pela desobediência. Mas mesmo que tivesse esses dois líderes, essas duas referências lindas e maravilhosas diante de Deus, o Senhor estava dizendo para Jeremias: eu não ouviria, Jeremias, não ouviria. Aqui sugere que tanto Moisés quanto Samuel impediriam Deus de destruir o povo. Agora, entretanto, Deus toma sua decisão. O povo seria lançado de sua presença. E até Moisés e Samuel, se permanecesse diante dele, procurando poupar o povo, não mudariam os planos de Deus. Irmãos, existem pessoas que pecam, pleno século XXI, escarnecem tanto de Deus, são desviados, que ainda eu e você, qualquer homem mais santo que existir na terra, honrado por Deus, que Deus faz ele andar até por cima das águas, pega um monte, joga por meio do mar. Homens e mulheres santíssimos diante de Deus. Uma bênção. Deus disse: eu não vou mudar de ideia. Eu não vou mudar meus planos contra esses rebeldes, contra esses desviados. Olha, irmãos, existem orações que Deus não vai mudar de ideia. E por isso que Deus nos alerta para a desobediência a Ele. A condenação é certa. A condenação é certíssima. E Deus sempre deixa sinais de várias pessoas que abandonaram a fé. O juízo já está vindo. O juízo não é só para o coronavírus, não. Tem vários modos de Deus abater os desobedientes e colocar como exemplo feito Sodoma e Gomorra. Deixou aquelas duas cidades, por exemplo, de todos aqueles que vivem na impiedade. E serão destruídos. Várias pessoas que estão recebendo punições, estão morrendo, principalmente as que estão morrendo, é um sinal de Deus. É um juízo do Senhor para aquelas pessoas que vivem na desobediência. Se repetir os pecados delas, vão perecer igualzinho a elas. Então o Senhor colocou bem claro para Jeremias: Jeremias, eu já estou decidido, Jeremias. Dei muitas oportunidades, dei muitas chances, perdoei demais. E agora chegou o basta. Preste atenção. Chega, às vezes, o Senhor fala assim com a nação brasileira, com até o povo de Israel, que muitos, né, infelizmente, andam na desobediência. Com qualquer povo. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor da glória. E ninguém escapa do Senhor, ninguém. E muitos que zombam do Evangelho, ridicularizam de Jesus. O Senhor já tem a mão pesada, irmãos, para descer sobre eles. E essa referência aqui é um retrato de uma nação apostata, de um povo desviado, um povo que escolheu religiões, escolheu ídolos e virou as costas para Deus, ainda mais escarnece do Senhor. Aí, evidentemente que o Senhor dará uma resposta como Ele deu para Jeremias. Ele está nos dando para o Brasil e para o mundo. É só aguardar e ficar ligado no que vai acontecer como punição do Todo-Poderoso. Não ouviriam eles. Não seria minha alma com esse povo, ainda que eles clamassem a mim para poupar. 1 Samuel capítulo 16, Samuel foi interceder por quem? Por Saul. O que é que Deus disse? Até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Deus rejeitou Judá e entregou a Nabucodonosor por desobediência. E Samuel disse, e Deus disse para Samuel, que disse para Jeremias, e Deus fala conosco: até quando você vai ter dó, pena, compaixão, tendo eu rejeitado por desobediência? Ô irmão, triste é do ser humano sendo rejeitado por Deus. Triste é o homem. Tristes são os demônios, Satanás, que perderam eternamente a bondade e o amor do Senhor e recebeu a punição e será entregue ao lago de fogo. Triste foi para Adão e Eva desobedecer a Deus e perder o jardim maravilhoso lá do Éden. Colheu sua amargura, tristeza, morte entre a família, o irmão matou o outro, doença. Eva conheceu dores que Deus multiplicou. Adão conheceu o sofrimento, trabalhando
calejando, suando, envelhecendo, e no final recebendo doença e morrendo. E de lá a morte entrou na vida de todos os seres humanos, como diz o Romanos capítulo 12, versículo 5 ao 21. Por um homem entrou a morte, e por um homem só entrou a justiça de Deus, que é por Jesus Cristo. Triste é do ser humano sendo rejeitado por Deus, irmãos. Sendo, escanteado. Aí alguns dizem assim, não, ele não desiste não. Conversa, irmãos. Deus não desiste. Hebreus 10, 38, justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Segundo Crônicas 15, Deus enviou Asa, um profeta ao rei Asa, ao rei de Judá, e disse, Asa, o Senhor está contigo enquanto tu estás com ele, se tu deixar, ele te deixa. João capítulo 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Toda a vara que tiver em mim, que não dá fruto, corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele não tira. Romanos capítulo 11. Eu não vou ler não, só estou dando aqui uma referência, só por cima. Paulo diz aos romanos que Israel pecou e foi cortado. E ele recebeu a severidade de Deus, e agora os gentios receberam o que? A benignidade. Mas Paulo disse, não se ensoberbeça não, fique orgulhoso disso não. Eles caíram porque pecaram. E se vocês pecarem, vão ser cortados igualzinho a eles. Olha aí. Vai, não brinque não. Então, irmãos, é muito sério. E Judá agora estava sendo rejeitada, esse povo, a nação de Judá, sendo rejeitada por Deus. E o Senhor disse o quê? Não seria minha alma. Eu não tinha prazer, alegria, satisfação, contentamento. Não, com esse povo desobediente, rebelde. Não. Lança-os de diante da minha face. Saiam. Esse lançar, vão de fora, saiam de mim. Diante da minha face. A face de Deus é o símbolo do favor, da graça, da ajuda, do benefício. E Deus disse o quê? Não quero beneficiá-los. Deus estava muito triste, ao mesmo tempo muito indignado, irmãos, pelos pecados desse povo. Os pecados. E não era qualquer pecadinho não, viu? Não era questão de dançar, de bater palmas, de sacrificar animais. A questão era muito profunda. Sacrificavam crianças para Moloque, oferecendo o que Deus abominou. Se prostituíam nos montes, nas matas, dentro do templo, estava colocando as abominações, os sacerdotes mentindo, os profetas mentindo, os reis perversos, corruptos e corrompidos. O povo, todo mundo desleal. E o Senhor disse a Jeremias, não confia nem no teu irmão, nos teus parentes, que te elogia, mas depois está armando armadilhas. Os anônimos não te amam, não vão te proteger, e os governantes vão pelejar contra você, porque eles todos estão na corrupção, Jeremias. Eu estou contigo para te livrar. Então não era qualquer desobediência que o povo cometia, não, irmãos. Era a opressão, além da feitiçaria, além das bruxarias, além de matar as pessoas inocentes, sangue sendo derramado, e a ira de Deus foi se acendendo até explodir. Não é? Deus acabou com a paciência do Senhor. O povo testou a paciência. Não tem gente assim que testa a paciência do Senhor? E o mandamento é, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus disse na cara de Satanás. Foi o que Moisés falou para Israel no deserto. Não teste o Senhor, viu? Não teste o Senhor. Não brinque com Deus. Deus não é brinquedo, crente. Aleluia. E o povo testou a paciência. Até ele disse aqui no versículo 6, estou cansado de me arrepender. Deus que é a fonte da paciência. Deus se cansou de se arrepender, de desistir do mal que ele ia mandar. Que era justamente a condenação da lei, a maldição de Deuteronômio 28 e Levítico 26. Era ali pela desobediência vinha o castigo. Veja, afaste, lance diante da minha face. Rejeitei, desamparei, abandonei. Estão desolados. Não quero saber desse povo rebelde. Não quero. Saiam. Quando te perguntarem, Jeremias, para onde sairemos? A gente vai para qual lugar? Para onde? Responderás. Olha a palavra de Deus diz assim, saiam. Veja o caminho que Deus está indicando. Assim diz o Senhor, os que para a morte, pela desobediência, blasfêmia do Espírito de Deus, roubo, furto, corrupção, adultério, prostituição, ingratidão, feitiçaria, genocídio, infanticídio e tantos outros crimes que eles cometeram,
morte. Por isso que o juízo de Deus vem morte para muitos desviados. Morte para lá e para cá, irmão. Morte para cima e para baixo. E não para de morrer, não. É de morte, é de bala, é de facada, atropelamento, e cai. E vai se descorrendo, olha. E pela natureza, vento, terremotos, como já falei, tsunami, pragas, né? Essas pragas falam de flagelo, sofrimento, as pestes que falam das doenças, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais flagelos que os seres humanos desobedientes a Deus recebem. E não tem ídolos, não tem religião que vai proteger, porque é a mão pesada de Deus que está descendo. Deus é terrível quando ele vem castigar, irmão. Deus é terrível. Então, aqueles que são para a morte, Deus decretou, esses irão para a morte. Por isso que antes do cativeiro, muitos morreram, porque Deus sentenciou a morte. E na lei para Israel existiam vários crimes que eram para a morte, como adultério, a feitiçaria, não é? O falso testemunho. E eles viviam nessas práticas, não queriam nem saber. Não queriam nem saber. E a morte era por pedrada, não é? E tantos outros crimes que eles cometiam, e vinha a severidade da punição. E o Senhor sentenciou: saiam. Aqueles que para morrer vão morrer. Os que para a espada, que eram para a guerra, esses vão para a guerra, para a peleja. E a espada também vinha de Nabucodonosor, que era o símbolo do juízo de Deus, sentenciando, né, o cumprimento da palavra do Senhor, espada. Os que para a fome, Deus disse em Deuteronômio 28, do 15 em diante, ele ia fechar o céu, não ia dar chuva, não é? Deus respondeu para Salomão em 2 Crônicas 7,14, depois que Salomão orou. Olha, quando a gente ora, Deus sempre traz uma resposta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, vou perdoar seus pecados, vou sarar sua terra. Mas o Senhor alertou a Salomão: se desobedecesse, Deus ia destruir o templo e arrancar eles da terra. E Deus não fez, porque o próprio Salomão se desviou, foi adorando os ídolos das mulheres, das suas 1000 mulheres, onde ele teve essa comunhão. Então, quem era para a fome, foi para a fome. E não tinha alimento, plantava, e Deus condenou. Se desobedecer, vão plantar e o inimigo vai comer. Vai fugir sem ninguém perseguir. Então, fome. Os que para o cativeiro. E muitos foram levados para serem presos na Babilônia. E sendo presos na Babilônia, iam ser subjugados ao imperador Nabucodonosor. Ia ser subjugado. O povo ia ser subjugado à lei, à cultura, à religião. E o Senhor sentenciou. E eles seriam o quê? Escravos. Escravo não tem liberdade. Escravo não tem autonomia. E eles seriam totalmente escravizados pelo imperador cruel, que Deus disse que ele seria cruel, não ia ter pena de ninguém. E quem seria preso. Assim aplica quando Deus sentencia um pecador. Veja que quando alguém vai preso, Deus sentenciou aquela pessoa à prisão. Por isso que é tanto escândalo. Pessoa que roubou, não é? Até que cometeu crime de homicídio, vai preso. Então Deus sentencia o quê? A gente tem aqui, é prisão. Para esse, mesmo que cometeu uma barbaridade, é prisão. Mas outros, fome, irmãos. Aí vem desemprego. Se não tem emprego, não tem o que comer. Se não tem o que comer, vai furtar, vai roubar para poder se alimentar a família. Não é verdade? E assim, vai discorrendo. Misericórdia, e muitos estão, olha. Eu vim com a minha esposa e na Avenida Abdias de Carvalho, ali em Recife, alguns jovens estavam no semáforo, no sinal ali de trânsito, com a plaquinha: estou com fome, me ajude. Aí eu lembrei do capítulo 14, onde Deus sentenciou a fome, que Deus ia ferir de fome, de peste e de espada. 14, versículo 12. O Senhor prometeu: vou consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Aí chega no capítulo 15, o Senhor diz: quem é para a fome, é para a fome. Aí Jesus diz assim, eu estava até comentando com a minha esposa, Jesus disse: dá quem te pedir. Então a gente não pode fechar a mão quem está necessitado. Porém, Deus também nos ensina que há pecados que a consequência é de fome. É de fome, irmãos. E vai passar fome. Capítulo 17, versículo 15, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne seu braço e aparte seu coração do Senhor. Essas pessoas confiam no ser humano,
esperando que o homem possa estender a mão, e o Senhor vai nos amaldiçoar se a gente confiar um no outro. A nossa confiança é em Deus. Olha o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto a águas, que estende as raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Isso é a verdadeira bênção, confiar em Deus, confiar no Todo-Poderoso. Vale a pena confiar em Deus. Mas olha o que Deus está falando. A maldição, a perversidade, a vergonha, o constrangimento vem sobre aqueles que confiam no ser humano, que é pecador, transgressor da lei de Deus. Porque Jesus disse que o amor de muitos vai se esfriar por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade vai se multiplicando. O amor vai se esfriando. Você já viu morto amar, irmãos? Morto está frio. Assim são as pessoas que estão afastadas de Deus, elas estão mortas espiritualmente. Deus não é espírito, João 4,24, Deus é espírito. Então, quem não crê no Espírito de Deus, se afasta de Deus, estão separados, mortos espiritualmente. Se estão mortos, morto não tem sensibilidade. As pessoas não são sensíveis umas às outras. A gasolina da moto acabou, eu fui empurrando a moto pelo meio da rua, hoje, né? Eu fui empurrando a moto e ninguém parando para perguntar. Apenas eu lembro de um rapaz que estava na bicicleta, perguntou o que houve. Eu disse: foi a gasolina que acabou. Estava indo para colocar gasolina. E as pessoas passam, estão nem aí, a pé, de carro. Pensa que pergunta é raridade, a não ser que o Espírito de Deus toque, irmãos. É raridade. Então nós não devemos confiar no homem, tem que confiar em Deus. Não confie nem em si próprio, na sua intelectualidade, na sua esperteza, na sua sabedoria. Não, você mesmo vai se confundir, você mesmo vai passar vergonha. Eu mesmo passarei vergonha. É dobrar os joelhos, se submeter à autoridade do Senhor, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele nos exaltará. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. É assim que Deus quer, crente. Diga amém se você crê. Então o Senhor reservou para a prisão quem era para a prisão. Então não se espante. Pessoas vão continuar morrendo de fome segundo o juízo de Deus, pelos pecados, né? Por incredulidade, não creem em Jesus, acreditam nos seus ídolos, enfim. Outros serão mortos, outros serão levados para a espada, outros serão presos. É juízo de Deus. Aí Deus diz: porque eu os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar. Olha aí. Por isso que a espada vinha de Nabucodonosor. Vem fala de guerra, né? Muitos morrerão. E com cães para os arrastarem. Deus permite, irmãos, animais. O Senhor prometeu em Deuteronômio 28 que Deus permitiria as feras, irmãos, devorarem eles. Os cães viriam para arrastarem todos eles que eram desobedientes ao Senhor, com as aves dos céus e com os animais da terra, para os devorarem, destruírem. O ser humano, depois do pecado de Adão e Eva, perdeu o domínio, visto que Deus deu domínio para Adão sobre os animais. Pelo pecado, perdeu o domínio dos animais. E Deus usaria como um gênero de males, um gênero de destruição para os desviados, os animais e as aves. E eles não iriam escapar. Vejam quantas tragédias acontecem com pessoas através dos animais. Veja, eu já vi um vídeo de uma águia voando, tentando arrastar uma criança. E ela meteu a garra e tentando arrastar a criança para comer a criança. Depois, se você tiver acesso ao YouTube, pois pesquisa lá que você vai ver. E aí correram e deram um jeito lá, a águia voou e não conseguiu arrastar a criança. Muito, muito sério, crente. Leões devorando pessoas, cobras matando, engolindo pessoas, como a Piton. Como já vi um vídeo, a Piton engoliu um homem que estraçalhou o homem todo e foi tirando o homem parte por parte, tirando cabeça, tirando mão, tirando braço, tirando tudo, crente. E ela engoliu. Já vi um vídeo dela ter engolido uma mulher e mataram a cobra e abriram a cobra, estava a mulher que estava desaparecida dentro da cobra, dentro. Não brinca não. Jacarés, crocodilos, acidentes com seres humanos, matando.
E as aves vão ali, vão comendo os cadáveres que estão mortos. E mais tragédias em cima de outra. Porque Deus anuncia a destruição. Morte por escorpião, morte por picada de cobra, não é? Picada de escorpião chega até a matar. E mais tragédias. Isso é juízo de Deus para os desobedientes. Nunca esqueça disso. Eu não vou me prender a esses exemplos, senão não vai dar tempo a gente meditar nesses textos aqui. Mas você entende várias tragédias que já aconteceram com animais e muitas pessoas já morreram por conta disso. Isso é o símbolo de destruição. Eu vi um vídeo que um ladrão pulou a casa de um cidadão e ele pulou para roubar. Ele deu de cara com quem? Um pitbull. O que é que o pitbull fez? Estraçalhou a cara dele. Estraçalhou, comeu a cara dele. Coisa horrível. E ele gemendo de dor. Não sei se viveu, mas não. Mas o pitbull estraçalhou a cara dele, crente. Estraçalhou. Eu vi um vídeo de um urso atacando um homem que estraçalhou a cara do cara. Horrível, misericórdia. Mas isso é o retrato da desobediência. Onde Deus prometeu para ajudar e Deus promete para qualquer um. Já vi um vídeo de um homem pulou ali um ambiente de um tigre. E o tigre foi para cima. E o que é que deu? O tigre estraçalhou ele. Aí daquele tentou se escapar, o tigre enorme estraçalhou o camarada, matou o rapaz. É estreito. E mais acidentes, porque o Senhor permite como punição, crente. Enquanto Jesus não voltar, mais tragédias vão acontecer, mais e mais, viu? Versículo 4. Eu os entregarei ao deserto em todos os reinos da terra. Porque Deus entrega o deserto. O deserto é lugar árido, infrutífero, desolado, abandonado, seco, quente durante o dia, frio durante a noite. O deserto é um lugar inabitável para o ser humano. E Deus disse, eu vou entregar a eles aí, lugar de desolação, lugar de abandono, estéril, para eles morrerem mesmo aí. Veja o que Deus disse, vou entregar os reinos da terra. Serão submetidos, porque Deus prometeu espalhar todos eles, serão escravos, vão se submeter para saber a diferença de me servir e servir os homens. E não é assim? E muitas pessoas saem do Brasil, vão recorrer para outros países. É ou não é? Gugu, sendo brasileiro, morreu nos Estados Unidos, riquíssimo, morreu lá. E muitos que vão para outros países acabam morrendo lá. Eu lembro de uma médica, acho que foi ano retrasado, 2018, que teve, eu não sei se foi na Síria, ou foi no Iraque, ou foi no Irã, foi um desses lugares aí. Estava tendo ataques, tiroteio para cima e para baixo, não é? E acabou essa brasileira levando um tiro, sendo médica, levou um tiro e acabou falecendo. Veja, preste atenção, Deus promete espalhar os desviados. Quer viajar? Você vai viajar, mas lá mesmo você vai ficar. Você vai se submeter lá ao governo, à lei, à cultura, à religião, né? E lá mesmo vai perecer. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, pelo que fez em Jerusalém. O que é que Manassés fez? Manassés reinou 55 anos, um dos reis mais perversos que essa nação de Israel já teve. Adivinha, o Manassés era um bruxo, era um macumbeiro de primeira categoria, de alto escalão do que você imaginar. Sacrificava os filhos para Moloque, adivinhava pelas nuvens, e foi aquela esculhambação e fez Israel adorar os ídolos. Olha que rei condenado. Deus entregou ele aos inimigos, foi preso, e lá na cadeia ele clamou a Deus com misericórdia. Não é que Deus teve misericórdia? Dá para entender? Romanos 9, versículo 15, Paulo diz que Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter, se compadece de quem ele quiser se compadecer. Então não importa nem a mim nem a você. É a Deus que tem misericórdia. A Ele que pertence a misericórdia, né? Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Deus deixou esse camarada reinar 55 anos e fazendo bruxaria para lá e para cá. Em Atos 12, depois que Herodes mandou matar Tiago e matar Pedro, a igreja orou e Deus libertou Pedro através de um anjo. Herodes mandou matar os soldados que deixou Pedro escapar. E ele viajou. E quando ele recebeu aquela bajulação, Deus enviou o anjo por Herodes não dar glória a Deus. O anjo feriu Herodes e Herodes foi comido de bicho. E dá para entender? Um Deus deixa viver 55 anos perverso. Outro,
por não dar glória, Deus manda matar através do anjo. Mas a Bíblia responde: Deus se compadece de quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer, crente. Aleluia. A uns jovens, Deus não permite viver. Como foi? Eu vi a reportagem na madrugada de hoje, 19 de junho de 2020, uma sexta-feira, um jovem que trabalhava nesse entregador, sem habilitação, não é? Trabalhava de 11 até 5 da manhã pela madrugada, e um grupo de ciclistas estava pedalando no meio da avenida. Ele perdeu o controle, bateu uma ciclista, atropelou, ele acabou capotando e ele veio a falecer, morreu. A ciclista estava internada e não corre risco de morrer, mas o rapaz morreu, não tinha habilitação, não é? Estava salvo em Cristo, já era, crente. E isso o Senhor nos ensina, por isso, muito cuidado. E Deus não teve misericórdia desse rapaz. Já outros irmãos estão aí, vivendo, aprontando, como muitos traficantes no Rio de Janeiro, não é? Troca tiro com a polícia, bala todo dia morrendo gente, bala perdida, ferindo um, aquele desespero. O lugar é uma guerra civil e Deus ainda permite muitos ali viverem. Então não pertence nem a mim nem a você, nem a lei humana. É Deus que tem misericórdia. Se Ele quer ter, Ele tem, irmãos. Eu vi um testemunho de um ex-traficante. Ele tem até um testemunho aí no YouTube. Ele pregou na igreja e ele contou, irmão, que fez tanto crime, fez tanta coisa errada, que quando os inimigos pegaram ele, a bandidagem, colocou ele dentro do saco. Ele apanhou tanto, colocou ele dentro do saco, jogou no rio, afundou, amarrado. E o cara conseguiu escapar. Saiu lá, ele conseguiu escapar do nó que deram nele, dentro do rio, afundando. Saiu do saco, foi nadando. Ele nem sabe como é que conseguiu escapar. Levou vários tiros e hoje ele é um pastor, anuncia Jesus, prega o evangelho, conta a história dele e Deus poupou esse cara. Dá para entender? Já outro leva tiro e morre, um tiro só, como foi o jovem que morreu no Rio de Janeiro, a polícia trocando tiro com os bandidos. Uma bala pegou na barriga do menino, do adolescente, e onde é que o menino morreu? E tem outros, olha, então não interessa nem a mim nem a você. E se eu fosse contar aqui, cada história, meu Deus. Então é Deus que se compadece, como Ele se compadeceu de Manassés, visto que Manassés aprontou muito. E Deus prometeu entregar o deserto. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Quem se entristeceria por ti? Quem se desviaria do caminho para perguntar pela tua paz? Quem vai ter compaixão? Quem vai ter dó? Quem vai ter pena? Se é Deus que está pesando a mão. Então, se Deus está pesando a mão, o juízo está vindo, nem adianta você e eu ajudar. Não ajude quem Deus está castigando. É a punição de Deus. Quando Ele toca no coração, vá lá e ajude. Se Ele não fizer isso, não faça isso não, senão Deus vai lhe corrigir, me corrigir também. Tu me deixaste, diz o Senhor, retrocedeste, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Aleluia, meu Deus do céu, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória. Eu vou deixar você com gostinho de quero mais. Aleluia. No próximo vídeo, se Deus permitir, a gente vai concluir, vai continuar esse texto poderoso a partir do versículo 6, onde a gente parou. E o Senhor está dizendo: vocês me deixaram, viraram as costas para mim, me abandonaram. Olha o que Deus disse. Olha, irmão, quando eu li a primeira vez isso, eu guardei isso até hoje. Faz mais de 11 anos. E eu não esqueço dessa frase. Tem gente que cansa a Deus. E Deus está dizendo: estou cansado de me arrepender. Olha, estou cansado de dar oportunidade. Em Ezequiel 12, 28, ele disse o quê? Não será mais adiada a minha palavra. A palavra que eu falei se cumprirá. E aí? E a palavra era de punição lá dentro da Babilônia, viu, usando Ezequiel. O povo lá dentro não se arrependeu, não. O povo continuou perverso, desobediente ao Todo-Poderoso, crente. E tem gente que Deus está dizendo: não darei mais chance, não darei mais oportunidade. Estou cansado de me arrepender. Deus se cansou de se arrepender. Vai ficar isso aí com gostinho de quero mais. Compartilhe esse vídeo, deixa Deus te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E em breve voltaremos, se Deus permitir, se Jesus não voltar, para compartilhar essa palavra tremenda. Ô glória! Está gostando? Então abra sua boquinha e dê glória para Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra tão poderosa.
já, Senhor, nessa introdução tão gloriosa, Senhor. Glorifica o teu nome, que haja salvação, tremor e temor diante de ti. Que haja, meu Pai, bênção sobre a vida dos fiéis que vão te adorar, Senhor. Aleluia. Glorifica o teu nome mais uma vez como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a qual tu enviaste. Em nome do Senhor Jesus, teu Santo Filho amado, eu oro, Pai Santo, e te agradeço, Pai Eterno, Pai das luzes, Pai dos Espíritos, Rei da Glória. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Oh glória. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Oh glória. Fica na paz do Senhor.